Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a gravação da revisão do tema 1 da matéria de Data Mining e Big Data, se não estou enganado, nome. E vamos iniciar a devida gravação desse tema 1. Iniciar a apresentação. F5. A gente já começa falando sobre metaversos, mídias sociais e redes sociais. Aí tem as camadas do metaverso, tá? A frase de fundo aqui, que é, abre aspas, eu acredito que daqui a 10 anos vamos olhar para o metaverso da mesma maneira que olhamos hoje para a internet. Ninguém fala mais sobre a internet, ela apenas existe. Quando falamos em metaverso, estamos referindo a diferentes tecnologias que simulam e recriam experiências do mundo real de maneira imersiva, com a adição de novos elementos. Há um leque de ferramentas envolvidas, além da alta conectividade, são necessárias tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual e ainda realidade reduzida. Quando você tira coisas do ambiente real para simular uma situação. Fecha aspas. Metaverso é daquele romance de ficção científica do Neil Stephenson, de 92, o Snow Crash, que descreve um mundo virtual gerado por computador possibilitado por software e uma rede mundial de fibra ótica. Tem as camadas do metaverso, que é infraestrutura técnica. Chegou alguém. Oi, Maria. Oi, meu bem. Ó, vou deixar aqui participando, mas eu tô dirigindo, tá? Aí eu vou deixar com a câmera desligada. Agora eu tô parada, mas daqui a pouco eu vou estar dirigindo. Tudo bem, tranquilo, que eu já tô gravando já. Ah, ok. Beleza? Continuando a gravação aqui, só confirmando que vocês conseguem ver a tela, né? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Isa, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Só Aí nós a três? gente... Sim. Aí tem as camadas do metaverso, tá? A primeira é a infraestrutura técnica, que é velocidade, processamento, armazenamento e rápida entrega de internet. Tem interface humana, que vão ser os novos celulares, os óculos de realidade aumentada, os dispositivos inteligentes e tecnologia sensorial. A descentralização é uma camada também, que os modelos de negócio construídos para criar um mundo sem intermediários, né, onde você vai ser o dono, ele vai ser mais democrático e distribuído. A computação espacial, que tem as tecnologias de realidade aumentada, realidade virtual, e reconhecimento de gestos, mapeamento e computação espacial. A economia criadora também, que facilita construir e monetizar as ferramentas de design, novas tecnologias e formas de vendas. A descoberta, que é entender como a nova experiência existe e é real sem a realidade dividida entre o mundo físico e virtual. Como jogar, se exercitar, trabalhar, consumir e se relacionar com os outros. Bom, abre aspas, tem uma frase aqui, eu não vou ficar lendo essas frases, tá? Porque citação de frase. Bom, a Web3 se baseia nos princípios fundamentais de descentralização, transparência, inteligência artificial e aumento da utilidade do consumidor. Essa matéria aqui a gente já percebe, tá? Eu já estou no tema 2, então eu posso falar. Ela é muito do que a gente já viu, principalmente no tema 2, é literalmente a matéria passada, que a gente acabou de passar. Os tópicos são os mesmos, então você vai reconhecer muita coisa. E vou falar. O metaverso é um reino virtual que mistura elementos de mídia social, jogos online, realidade aumentada, a realidade virtual e criptomoedas para alimentar interações entre os seus participantes da internet. Meta descreve como uma coleção de locais virtuais em que os indivíduos podem colaborar e explorar com aqueles que não estão fisicamente lá. Apesar de novidades e avanços, o desenvolvimento da tecnologia envolvida no metaverso trará novos desafios, tá? Que ultrapassam as questões técnicas e tecnológicas atuais, no caso. Aí temos a primeira questão aqui, então, pessoal, que é qual dos elementos abaixo não é um conceito de Web3 ou conceito de metaverso? A resposta 3, uma única empresa controladora de todo o ambiente virtual, metaverso, não. Porque o metaverso tem a temática da descentralização, tá? Onde não vai ter um meio intermediário,
Na sua negociação, você vai ser o dono, você vai poder vender, você vai poder comprar, né? Aí o metaverso com evoluções de mídias sociais. Bom, apesar dessa inovação do metaverso, ele ainda é uma tecnologia em desenvolvimento. As atuais plataformas de mídia social, elas são centralizadas, são construídas em tecnologias tradicionais de bancos de dados distribuídos, coletam os dados do usuário, o que leva à questão de preocupação com privacidade, a condução virtual de conversas, incluindo sutilezas da comunicação genuína, em que as plataformas de mídia social não possuem. Bom, apesar de promissor, o metaverso ele vai envolver questões sociais que já são questionadas no contexto das mídias sociais, como o Instagram e Snapchat, no desenvolvimento de filtros com a realidade aumentada. E já o Roblox ele permite interação entre os usuários. As análises de relações e interações entre os usuários e entidades é válida, seja no metaverso ou em mídias sociais atuais. Perguntar não o que é o metaverso ou o que o fará, mas de onde ele vem, tanto no sentido literal quanto nas ideias que ele incorpora, quem inventou isso, se foi mesmo inventado. Conhecer a história de uma tecnologia ou as ideias que ela incorpora pode fornecer perguntas melhores, revelar possíveis armadilhas e lições já aprendidas e abrir uma janela para a vida daqueles que aprenderam. Mídias sociais ou redes sociais online, o Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, eles são plataformas de redes sociais, ou as mídias sociais que a gente está falando. Segundo o Kaplan e o Halen, sei lá como pronuncia isso, mídias sociais são um grupo de aplicativos baseados na internet que se baseiam nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2 e que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário. Como o conceito de metaverso se alia com esses conceitos de redes sociais e mídias sociais? Aí temos a questão 2, tá? Que é para dizer qual a afirmação dessas abaixo está errado. A resposta é número 4, que o metaverso é uma tecnologia que já está consolidada para uso. Não está consolidada. Está longe ainda para chegar no ponto que a gente quer e que a gente precisa, tanto que está em baixa agora, mas acredito que um dia vai chegar no ponto que a gente precisa. Agora eu vou falar sobre os conceitos básicos de rede social. O termo comumente usado para indicar mídia social online, como o Facebook e o Twitter, é uma rede social, que uma rede social é qualquer rede em que nos representam pessoas e essas representam algum tipo de conexão entre elas, tal como a amizade. Na sociologia, a gente também pode ser chamado de atores e as arestas de laços, tá? O termo rede social vem do campo da sociologia. Ao analisar redes, podemos encontrar padrões sobre as interações entre os atores, ou a gente, nós no caso. As conexões em rede de amizade podem indicar espalhamento de uma doença ou como uma notícia difundida. Epidemiologia pode usar dados de uma rede para entender como uma doença se espalha em uma cidade. Os jornalistas atualmente analisam redes sociais de modo a entender fenômenos culturais e sociais. Alguém mandou mensagem? No Zap. Quanto às redes sociais, essas podem ser representadas através de grafos, de acordo com a teoria criada pelo Leonard Euler para a travessia das pontes de Königsberg, acho, em 1735. Essa teoria determina qual o melhor caminho para conhecer todos os pontos da cidade sem repetir a mesma travessia 2 vezes. Tem os exemplos de redes sociais, tá? Elas não se limitam a representar pessoas e seus diversos tipos de relacionamento, por exemplo, amizade, trabalho, informação, redes, computadores, proteínas, páginas do web como Liquid Open Data, informação / desinformação. Temos a questão 3. Qual dos dados abaixo não se encaixa no contexto de rede social? Resposta 4. A análise de relações de usuários a uma notícia política não se encaixa no contexto de rede social. A caracterização de grafos. Os grafos, a caracterização de dados, são os dados de uma rede social que podem modelar por meio de um grafo. Podemos também analisar a topologia de modo a caracterizar a rede criada dentro de um grupo social. A nossa intenção pode ser descobrir quem é o mais conhecido, qual é o caminho necessário para contactar alguém,
E quantos grupos e subgrupos ali? Acho que tá chovendo. Deixa eu ver. Os grafos podem apresentar os seguintes tipos: não direcionados, direcionados, grafos com peso, simples, regular, completo. Tem os tipos de análise em grafos. Aí, de acordo com a videoaula, a gente encontra na literatura tipos de grafos representados por conexão da rede, que são as medidas que avaliam a mudança entre os nós da rede, cálculo da menor distância entre dois nós, conectividade local ou global. Transitividade, propriedade que refere sobre os possíveis caminhos entre os nós, coeficiente de clusterização. Multiplexidade, propriedade que as arestas possuem pesos, o que torna capaz de diferenciar diferentes tipos de relacionamento e importância. Homofilia, análise de grupo e a tendência de indivíduos se conectarem, similaridade. Díados e mutualidade, par de nós conectados, menor estrutura possível de relação. Balanço e tríade, estrutura que possui 3 atores e 3 díades, grafo completo. Reciprocidade, se o relacionamento dos dois grafos será um recíproco. Temos a questão 4 aqui. Considerando uma hipotética rede social, qual seria a classe de medida mais apropriada que avalia o quão rápido uma mensagem é transmitida entre dois nós? A conectividade. São as 3. Aí a aplicação de medidas de redes sociais. Aqui está dando a análise do clube de karatê. As características do grafo: não direcionada, arestas sem peso, os nós representam os alunos, as arestas representam a amizade entre os alunos. Medidas de centralidade. Representado pelas medidas de centralidade, encontra-se a centralidade de grau, traduzido pelos números de arestas conectados em um nó. A centralidade de autovetor, considerada a relevância dos nós conectados. A centralidade de intermediação, que mede o alcance de um nó de estar entre o caminho de outros dois. A centralidade de proximidade, que também mede a distância média de um nó aos outros. Por último, o PageRank, que mede um nó importante caso o outro nó importante também aponte para ele. Aí tem as outras medidas de grafo. Encontra-se a menor distância geodésica em grafos direcionados, que mede a quantidade de arestas entre dois nós, ou a menor quantidade possível de arestas. A excentricidade, que mede a distância máxima entre um nó e todos os outros nós da rede, também chamado de diâmetro do valor de tal distância. A densidade, que mede o quão conectado é uma rede, no caso todos os nós conectam entre si, então seu valor é 1. Aí tem os resultados das medidas e tal. De acordo com a imagem, que eu não botei, vocês têm que botar. Selecionando o nó 33, a gente tem grau 17, autovetor 0,3.3, intermediação 0,3.4, 304, proximidade 0,55, PageRank 0,1, excentricidade 33, distância entre os nós 36 e 16, a menor distância é 4 arestas, a densidade é 0,139. Aí vamos lá. Questão 5. A centralidade de intermediação ela mede o quão provável um nó pode estar no caminho entre todos os outros nós do gráfico. Resposta sim. Análise do grupo e rede. Aí tem o caso, o professor explicou mais aprofundado esse caso no vídeo, tá? Vocês vão ter que ver no PDF. Bom, utilizando o mesmo caso do gráfico lá, as redes sociais elas possuem comunidades facilmente identificáveis. Funcionários de uma empresa são mais propensos a interagir com seus colegas de trabalho do que com funcionários de outras empresas. Essas comunidades também podem representar círculos de amigos ou grupo de indivíduos que buscam o mesmo hobby juntos, ou indivíduos que vivem no mesmo bairro. O clube de karatê captura ligações entre 34 membros de um clube de karatê, Zaytos Karate Club. Dado o pequeno tamanho do clube, cada membro do clube conhecia todos os outros. O sociólogo Wayne Zachary documentou 78 ligações entre os membros que interagem regularmente fora do clube. O interesse no conjunto de dados é motivado pelo evento singular, um conflito entre o presidente do clube e o instrutor que divide o clube em dois. Cerca de metade dos membros seguiu o instrutor e a outra metade o presidente, uma separação que revelou a verdade básica, representando a estrutura de comunidade subjacente do clube. Aí tem a análise de nível de grupos, são os cliques, clusterização, transitividade, key-cores, detecção de comunidades, como exemplos. Cliques, tem o tégrafo ou subgrafo, onde os nós se conectam a todos os outros nós. Clusterização, enquanto globalmente para redes inteiras é um nível de agrupamento em um gráfico.
Transitividade, valores mais altos de transitividade com maior densidade local do nó, 0,255. Análise de nível em rede. Componentes, densidade, menor caminho como exemplos. Densidade, o número de arestas da rede dividido pelo número máximo possível de arestas entre os nós dessa rede. Todos os valores de densidade onde estão entre 0 e 1, útil para entender dinâmica de rede e difusão da informação. A densidade é igual a 0,1.39. O menor caminho, o caminho mais curto entre os nós e J. Normalmente o cálculo dos caminhos curtos é feito com o algoritmo de, não sei pronunciar isso. A distância mais longa entre um grafo é chamada de diâmetro. Tá? 2.4. Componente, conjunto de atores que estão conectados internamente, mas estão desconectados do restante das vértices da rede. Quando o vértice é isolado de outros vértices, ele simplesmente se torna isolado. Aí temos a questão 6. Qual das métricas abaixo não se aplica para análise de grupos? Centralidade e proximidade não se aplica. Aí tem o cenário de Data Science, tá? Esse termo Data Science pode gerar algumas dúvidas pela similaridade com outros campos de conhecimento. A ciência de dados envolve o uso dos métodos para analisar grandes quantidades de dados e extrair o conhecimento que eles contêm. Similaridade com o KDD talvez sejam até os mesmos sinônimos pelo fato de utilizar o conceito de estatística, matemática e banco de dados. Com o avanço das IAs, Data Science, em boa parte dos casos, inerentemente envolve a utilização de algoritmos e técnicas de Machine Learning e Deep Learning. No entanto, o profissional de Data Science aplica conhecimento de matemática, mineração de dados, estatísticas de modo a extrair conhecimento que possa auxiliar em algum determinado contexto. Ações de Data Science contam e ilustram histórias que transmitem claramente o significado dos resultados para os tomadores de decisão e partes interessadas em todos os níveis de compreensão técnica, além de explicar como os resultados podem ser usados para resolver os problemas de negócio. Elas também são usadas para extrair insights de Big Data, em análise de preditiva e inteligência artificial, incluem modelos de aprendizagem de máquina, processamento de linguagem natural e aprendizagem profunda, e escrevem programas que automatizam o processo de dados e cálculos. Quanto ao domínio do modelo e ações de negócios, esses são utilizados para fazer perguntas pertinentes, identificar pontos problemáticos do negócio, fazer aplicação de estatísticas e ciência da computação, aplicando a perspicácia de negócios à análise de dados. Elas também são usadas para ampla variedade de ferramentas e técnicas para preparar e extrair dados, desde os bancos de dados e SQL até a mineração de dados e métodos de interação de dados. Esse trabalho deverá contar com a colaboração de outros membros da equipe de ciências de dados, como analistas de dados e negócios, arquitetos de TI, engenheiros de dados e desenvolvedores de aplicativos. Então, os campos de Data Science, tá? Os campos de Data Science apresentados são definição de problema, captura de dados, preparação dos dados, exploração, modelagem, apresentação e automação. Temos a primeira questão aqui. Qual dos conhecimentos abaixo não é essencial para a metodologia de Data Science? Tá? Conhecimento de métodos de interação em homem-máquina não é essencial. Uma visão geral sobre as IAs. Tá? O termo IA, inteligência artificial, é estabelecido após o famoso artigo publicado pelo Alan Turing em 1950, onde propõe pela primeira vez a ideia de uma máquina pensante, e o teste de Turing mais popular para avaliar se tal máquina mostra, de fato, qualquer inteligência. Atualmente existem diversas áreas de estudo de inteligência artificial. Tecnologias em IA encontradas na literatura. As tecnologias que regem a inteligência artificial são RPA, tá? Que é a tecnologia que extrai listas de regras e ações a serem executadas, observando o usuário realizar uma determinada tarefa. Sistemas especialistas, um programa de computador que possui regras codificadas para emular o processo humano de tomada de decisão. A visão computacional, que são métodos para adquirir e dar sentido às imagens digitais, geralmente divididos em reconhecimento de atividades, reconhecimento de imagem e visão de máquina. Processamento de linguagem natural, um subcampo que trata dados de linguagem natural. As redes neurais, que é uma classe de algoritmos vagamente modelados após a estrutura neural do cérebro humano, animal,
que melhora o seu desempenho sem ser explicitamente instruído sobre como fazê-lo. Sistemas autônomos, um subcampo que se encontra na interseção entre robótica e sistema inteligente. Computação afetiva, sobre a área que trata do reconhecimento, interpretação e simulação de emoções. Os algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos são dos subgrupos das EAs, que são heurísticas de busca, que seguem um processo de seleção natural para escolher a solução candidata mais adequada. Programação e lógica indutiva é um subcampo que utiliza a lógica formal para representar um banco de dados de fatos e formular hipóteses derivadas desses dados. Redes de decisão, uma organização das redes inferências bayesianas mais conhecidas, que representam um conjunto de variáveis e suas relações probabilísticas. Programação probabilística trabalha com os modelos probabilísticos. Síntese de programa bayesiana é, de forma alguma, uma forma de programação probabilística, onde os programas bayesianos escrevem novos programas bayesianos, em vez de os humanos os fazerem, como na abordagem mais ampla. Aí temos a questão 2. Qual das informações abaixo é mais apropriada sobre inteligência artificial? Resposta 3. O sistema que pode aprender a aprender. Aí está falando de mineração de grafos aqui. A mineração de grafos tem como tarefa encontrar padrões em conjuntos de dados ou bases de dados. Os padrões encontrados nesse processo poderão gerar informações ou conhecimentos úteis nas tomadas de decisão, impregnando dessa forma o conceito da teoria de grafos, redes complexas e análise de redes sociais. E as tarefas da mineração de grafos, então, existem diversos contextos onde essa mineração pode ser aplicável. Uma das mais recorrentes é a aplicação no contexto de mídias sociais, mas também em páginas do web, grafo de concorrência, etc. Das tarefas se destacam a predição de ligações, inferir a existência ou não de relações entre os nós, dependendo do tipo do nó do grafo, natureza de informação, o nível de granularidade da informação e o tipo de técnica da construção do modelo. Detecção de comunidades, que é detectar comunidades ou subgrafos dentro de um grafo, de modo que os elementos de cada subgrafo possuam alguma similaridade. Ranqueamento, que é a listagem dos nós pelo nível de importância, que é determinado por métrica, o PageRank. Aplicações da mineração de grafo destacam-se: WebMine, sistemas de recomendação baseado em grafo, análise de redes sociais. Aí temos a questão 3, qual dos cenários abaixo não se encaixa no contexto de mineração de grafo? Resposta 4, que é a análise das publicações de um influencer durante um período determinado. Mineração de texto é uma disciplina que combina ciência de linguagem informática com técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina utilizado para analisar os textos e transformá-los em uma forma mais estruturada para obter padrões, informações e conhecimentos relevantes. Quanto às tarefas, elas podem ser aplicadas na identificação de spam em e-mails, identificação no tomado de entidades em buscadores, em relatórios policiais para entender a evolução de crimes no período de tempo, entre outros. Bom, dentre as atividades de mineração de texto, o autor destaca a identificação da entidade, detecção de plágio, identificação do tópico, agrupamento de texto, tradução, resumo automático de texto, detecção de fraude e filtragem de spam, análise de sentimentos. Dentro do contexto de mineração de texto, o que são tokens? Tokens são separação do texto em palavras ou termos. Dentro desse contexto de mineração de texto. Refrisando. Análise de sentimento ou mineração de opinião é o estudo computacional das opiniões, sentimentos, avaliações, atitudes, humores e emoções das pessoas e uma das áreas de pesquisa mais ativas em processos de linguagem natural, mineração de dados, recuperação de informações e mineração na web. A análise de sentimento é uma técnica de processamento de linguagem natural usada para determinar se os dados são positivos, negativos ou neutros. Ela é geralmente realizada em dados textuais para ajudar empresas a monitorar o sentimento da marca e do produto no feedback do cliente e entender as necessidades do cliente. As tarefas podem ser basicamente divididas em reconhecimento de emoções e detecção de polaridade. Aí tem outras tarefas aqui, que é extração de aspecto, detecção de subjetividade, extração de conceito, reconhecimento de entidade, detecção de sarcasmo, reconhecimento de personalidade e perfil do usuário. Fusão multimodal também.
Aí tem a detecção de polaridade, que ela representa uma das atividades mais recorrentes na análise de sentimentos, com o objetivo de classificar uma palavra como neutra, positiva ou negativa. Ela é útil para análise de comentários sobre produtos, filmes, opiniões de clientes e seguidores em uma mídia social. É possível analisar os vocabulários e identificar palavras recorrentes relacionadas ao tema. Para isso, hoje é 11, dia 14 eu quero ver um filme, espero que tenha no cinema aqui. Das opções abaixo, qual melhor descreve a tarefa de detecção de polaridade? Resposta 4, tá? Classificação das palavras ou termos como positiva, negativa ou neutra. Fala um pouco sobre mineração de dados multimídias. Ele é um subcampo da mineração de dados, usado para encontrar informações interessantes de conhecimento implícito de bancos de dados multimídia. Também chamado de anotação automática ou mineração de anotações, que requer 2 ou mais tipos de dados, como texto e vídeo, texto de vídeo e áudio. Na literatura, segundo Pretucci e Kahn, 2007, tem 4 tipos de dados multimídias: áudio, dados que incluem som, fala e música; dados de imagem, preto e branco e imagens coloridas; dados de vídeo, que incluem sequências de imagens aliadas em tempo; digital link, que são sequências coordenadas 2D ou 3D. Tem como objetivo principal processar dados de mídia sozinhos ou em combinação com outros dados para encontrar padrões. Por exemplo, análise do tráfego de clientes em uma loja de varejo usando gravações de vídeos para encontrar a localização ideal para a exibição de um novo produto. Vigilância, insights sobre consumidores, produção de mídia, TVs, produtores, serviços de conteúdo inteligente e gerenciamento de conhecimento. Visão computacional. Um dos pilares para a mineração multimídia repousa no campo da visão computacional, que é uma área de estudo que pesquisa como tornar imagens ou vídeos inteligíveis para máquinas e como obter informações de tais dados para o apoio na tomada de decisão ou recomendação. As atividades da visão computacional destacam-se a classificação do objeto, identificação de verificação, detecção de objetos, Object Landmark Detection, segmentação de objetos e reconhecimento. Mas a questão 6 aqui, que das opções abaixo, qual não se adequa à moderação de dados multimídias? Resposta 4, identificação de sentimentos e comentários de produtos. Não se adequa. Aí vamos falar sobre o Big Social Data e ferramentas de Data Science. A gente já viu sobre o conceito de como o conceito de redes sociais pode ser usado para modelar informações e os dados onde o relacionamento entre usadores e entidades é inerente. Na literatura, analisar dados físicos do mundo real, dados heterogêneos com semântica implícita, como dados científicos, dados de eventos e dados de transporte, e os dados sociais, que são os dados de mídia social com semântica explícita, relacionando-os entre si é chamado de ciência do Big Data social, ou Social Big Data para abreviar. Chicago 2015. Visão geral do Big Social Data. Como exemplo do Big Social Data, destacam-se os dados contidos dos seguintes serviços: blogs, microblogs, serviços de redes sociais, serviços de compartilhamento e comunicação por vídeo, notícias sociais e jogos, serviços de busca social e cloud sourcing, serviços de colaboração. Chicago 2015 acrescenta, abre aspas, VAG, que é imprecisão, aos VS de Big Data. A imprecisão é o resultado de uma combinação de vários tipos de dados a serem analisados, que levam a inconsistência e deficiência, também relacionadas às questões de privacidade e gerenciamento de dados, pois os dados sociais envolvem informações pessoais dos indivíduos. As mídias sociais são usadas para empoderar o engajamento das pessoas da sociedade civil por meio de uma abordagem metodológica para gerar insights sociológicos. A abordagem para o Big Social Data, tá? Segundo Welly, eu acho, e Bocalfa, Big Social Data compreende dados de mídia social com características de Big Data como volume, ruído e dinamismo. O Big Data é qualquer dado produzido como resultado de quantificação do mundo que pode incluir dados de sensores, múltiplas redes industriais e domésticas, bem como mercados financeiros, enquanto o Big Social Data vem das práticas comunicativas mediadas de nossas vidas cotidianas, sempre que estamos online, usando nosso smartphone, usando um aplicativo ou fazendo uma compra. O Burgess e o Bruns definem o Big Social Data como uma mudança do Big Data em direção à mídia.
comunicação, ciências sociais, culturais e computacionais, e leva a ondas de pesquisas em humanidades digitais, além de testar a viabilidade de pesquisas sobre o fenômeno para revelar potenciais questões técnicas, políticas e epistemológicas. Eles identificaram preocupações éticas, bem como desafios de acessibilidade, autenticidade e confiabilidade dos dados. Aí, o conceito de Big Social Data engloba a combinação de 4 campos da ciência: computação social, por exemplo, mídias sociais e redes sociais, ciência de Big Data, análise de dados e ciências sociais computacionais. Temos a primeira questão aqui. Das alternativas abaixo é para assinar que possui menor relação com o conceito de Big Social Data. Resposta 2, que é dado produzido da quantificação de sensores ou de redes industriais. Então, os fundamentos teóricos do Big Social Data. Como fundamentos, a gente pode citar computação social, ciência de Big Data, análise de dados, ciências sociais computacionais. Aí vai falar um pouco sobre cada deles. A computação social é um campo de pesquisa e aplicação que entrega ciências sociais e computacionais. Não vou me aprofundar muito em cada um. A ciência de Big Data tem como objetivo... O Big Data tem como objetivo atender às aplicações digitais e sistemas computacionais em larga escala. Portanto, na perspectiva do Big Social Data, a ciência do Big Data ela fornece soluções para processar e gerenciar dados originados de interações sociais mediativas por tecnologia no contexto de inúmeros serviços sociais e aplicativos no ambiente digital. Aí, o próximo. A análise de dados permite a extração de insights ou conclusões de grandes conjuntos de dados existentes. Geralmente inclui métodos descritivos, ou seja, que descreve os dados, exploratórios, descobrindo correlações desconhecidas nos dados, preditivos, prevê eventos e tendências, e prescritivos, que sugerem ações, para obter insights significativos para diferentes domínios. Ciências sociais computacionais, elas são um campo multidisciplinar que busca modelos teóricos dos fenômenos sociais dentro da interseção das ciências sociais e computacionais. É mais aprofundado. E temos a questão abaixo. Qual dos conceitos abaixo não condiz com a sua definição? A análise de dados discute a melhor forma de persistir e armazenar os dados de maneira mais eficiente possível. Não. A análise de dados não faz isso. Aí, aplicações de Big Social Data. Dentro das diversas possibilidades, a gente pode destacar ele é aplicado ao contexto de cidades inteligentes e o uso de análise de dados e processamento de dados de mídias sociais, podendo obter insights que possam melhorar o dia a dia da sociedade. Aí tem alguns exemplos de aplicação: mobilidade e censuramento urbano, problemas sociais, por exemplo, terrorismo, catástrofes, desastres, política, colaboração e crowdsourcing. A gente pode destacar, dentro das aplicações, a detecção de fake news e a propagação de notícias falsas em mídias sociais, pelo portal fakepedia.org, que dá suporte no caso de tratamento de fake news. Encontramos repositório de fake news, plataforma de checagem, emprego de crowdsourcing para classificação e letramento dos participantes. Comentei a aplicação para mobilidade urbana. Questão 3. O Big Social Data estuda o uso de dados de mídias sociais para resolver questões sociais. Aí daqui é Skitlearn, não sei como fala isso. Ele é uma biblioteca que talvez é considerada a mais popular de aprendizagem de máquina em Python, fornecendo uma seleção de ferramentas eficientes para aprendizagem de máquina, modelagem estatística, incluindo classificação, regressão, agrupamento e redução. Foi escrito em Python, construído sobre outras bibliotecas, o NumPy, CSIPy e Matplotlib, eu acho. E foi desenvolvida inicialmente por David Cornapel como projeto de verão do Google em 2007. O Skitlearn, eu não sei pronunciar isso, então vou falar Skit mesmo. É uma biblioteca de código aberto e também comercialmente utilizável sob a licença do Big Social Data. Tem uma documentação robusta com exemplos e referências apropriadas sobre como utilizar cada algoritmo. Modelagem e análise de dados e famílias de modelos de algoritmo podem ser resumidas em o algoritmo de aprendizagem supervisionado, não supervisionado, cluster, validação cruzada,
redução de dimensionalidade, métodos de conjunto, extração de recursos, seleção de recursos. Aí, sobre o skitlearn, que é essa biblioteca que a gente viu, qual das informações não está correta? Resposta 1, que essa biblioteca é feita para usar a linguagem Java. Não, ele é feito em Python. Geph, acho que pronuncia assim, ele é uma ferramenta de análise de grafo que permite manipular as estruturas, formas e cores para regular padrões ocultos a fim de facilitar o entendimento dos datasets. Ela é usada para complementar estatísticas tradicionais, uma vez que emprega o pensamento visual com interfaces interativas. É um software para análise exploratória de dados, considerado como um paradigma surgido no campo de pesquisa do Visual Analytics. Possui implementação de algoritmos de visualização e de análise de redes sociais. Permite que os usuários desenvolvam seus próprios plugins, de modo a tornar essa ferramenta mais personalizada e robusta. Quanto em questão de performance, ela fica comprometida em caso de grafo muito grande. Além de possuir a visualização tabular dos dados, ele importa os dados como XLS, CSV e a outra funcionalidade de exportação de imagens. Questão 5, a ferramenta Geph não permite, questão 4 aqui, gerar modelo de conhecimento de machine learning, ela não faz isso. Agora o Veka é uma ferramenta open source de mineração de dados baseada em Java. Ela é uma coleção de algoritmos de aprendizado de máquina para tarefas de mineração de dados. Ela contém ferramentas para mineração de dados, classificação, regressão, agrupamento, mineração de regras de associação e visualização. Ela facilita a utilização dos conceitos de mineração de dados, já que não é necessário implementar em linguagem de programação todas as etapas de pré-processamento, análise e pós-processamento. As características da ferramenta Veka é possível destacar. Permite a seleção de features mais relevantes. Tem conexão direta com o banco de dados, o que significa a etapa de obtenção de dados e o pré-processamento. Permite a visualização das features e a acurácia dos modelos treinados. Utiliza diversos algoritmos de machine learning de modo simples e prático. Por ser a Veka uma ferramenta open source, vários dos algoritmos e contribuições da comunidade foram removidos e colocados em pacotes de plugins. Por isso ela possui um sistema de gerenciamento de pacotes que permite ao usuário procurar e instalar seletivamente os pacotes do seu interesse. Temos a questão 6 aqui, que é para indicar a resposta correta mediante as afirmações. E a resposta é a 3, que Veka é uma ferramenta de mineração de dados. Agora, último módulozinho, mais 6 questões. A gente vai falar sobre aspectos diversos de Data Science, Mining e Big Data. Ética em Data Science. Para a maioria dos dados que a gente produz, por exemplo, se excluirmos os provenientes da observação de fenômenos naturais, são criações artificiais de nossas mentes e ações. Por exemplo, os dados que herdam os mesmos vieses que temos como humanos. A aplicação desses dados é regida pela intenção de causar danos, como por meio de armas autônomas de engenharia social. A causa dos problemas em ética mais comuns são desenvolvimento apressado, falta de entendimento técnico, garantia de qualidade inadequada, uso de inteligência artificial fora do contexto original, combinação inadequada de dados, relutância dos funcionários em levantar preocupações. Quanto à questão da ética do data science, uma boa solução é a remoção de vieses dos datasets com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados. No entanto, isso não vai garantir que o modelo vai estar livre de viés e não é possível definir por unanimidade o que é ética. Logo, devemos estar abertos a admitir que nossos valores ou ética podem não estar completamente corretos, bem como consideramos tendenciosos não é exceção, mas sim a norma. Pilares para a inteligência artificial responsável. Todos esses pilares vão ajudar a gente a conseguir um sistema mais ético, com mais confiança, evitando que os sistemas sejam frágeis. São eles: equidade. Existem fatores que influenciam os resultados do modelo que não deveriam ser? Existe uma expectativa de resultados semelhantes para diferentes subgrupos, e isso é cumprido? Responsabilidade. Qual a cadeia de comando para lidar com um resultado potencialmente tendencioso e errôneo? Transparência. Entendemos como o modelo funciona? Explicabilidade. Podemos explicar em linguagem não técnica por que se chegou a uma saída? Privacidade. O modelo garante contra
inferências que violam a privacidade? Temos a primeira questão aqui. Qual dessa característica abaixo não representa, tá? Não representa um sistema ou modelo de conhecimento com construção ética? Resposta 4. Dados enviesados. Agora vou falar um pouco sobre o LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi registrado pela Lei 13.709 de 2018. Foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e a livre informação da personalidade de cada indivíduo. Essa lei fala sobre o tratamento de dados pessoais dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de obrigações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais. No âmbito da LGPD, o tratamento dos dados pessoais pode ser realizado por 2 agentes de tratamento, o controlador e o operador. Além deles, a figura do encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e o operador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Tem os fundamentos da LGPD, tá? Que é o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade de intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Bom, de acordo com a lei, os dados protegidos são dados pessoais, dados sensíveis, dados públicos e dados anonimizados. Questão 2. Segundo a LGPD, o que são dados públicos? Dados que foram manifestados como públicos pelo titular do dado. Alguns casos frustrados de data science. Embora o campo de IA tenha ganhado espaço nos últimos anos, principalmente agora, né? Sua aplicação na indústria ainda está em estágios iniciais, na época da gravação. Por isso as falhas são esperadas. E os casos que ocorrem podem não ter seguido as diretrizes éticas vistas anteriormente. Foi no vídeo que o professor explicou. Sinto que ainda há discussões sobre algumas maneiras de lidar com aspectos ecossociais. Ou isso aqui é mais antigo, então é mais para leitura mesmo, tá? Mas vamos falar pelo menos os motivos dos modelos que provocam a falha dos modelos. São 6 motivos. As qualidades de dado ruim, não definir casos de uso com a equipe de negócio, falta de linhagem de dados, entre aspas, não implantar modelos, equipes de análise ou ciência de dados, abre aspas e fecha aspas, torres de marfim, baseando-se em modelos de, abre aspas, caixa preta. Aí tem alguns casos frustrados, isso aqui são exemplos, tá? Não vou abordar muito exemplo. Qual dos motivos abaixo não pode ser considerado um ponto fraco na construção de um modelo de conhecimento? Resposta 3. Dataset construído com diversidade de dados. Aí então, caso de Cambridge Analytica. Não vou ficar abordando muito exemplo de caso, tá, pessoal? Porque isso aqui é leitura, é um caso específico que aconteceu. Questão 4. Assinar a opção não relacionada ao caso de Cambridge Analytica, que é, resposta 2, o caso do Cambridge Analytica utilizava dados consentidos de usuários para a criação de pesquisas. Isso não está relacionado a esse caso. Aí vamos ver a aplicação do Data Science em dados de saúde mental. Dados de mídias sociais podem auxiliar em áreas como saúde. Estima-se que 300 milhões de pessoas afetadas por depressão pela OMS, tá? São 300 milhões de pessoas. Isso na época que foi feito esse curso. No Brasil, a depressão atinge cerca de 11,5 milhões, que é 5,8% da população. Isso naquela época, né? Atualizado, hoje deve ter aumentado. Um cenário de pandemia mundial mede o impacto sobre o nível de estresse, ansiedade e depressão da população chinesa durante o período da pandemia. O uso da tecnologia como ferramenta de monitoramento tornou-se essencial para grupos de pesquisa para criar soluções e governos para tomar decisões e veículos de comunicação para informar a população. Os dados armazenados de Data Science na área de saúde mental são aplicados na integração de abordagem e campos de estudo da computação no armazenamento e extração do conhecimento.
Além disso, integra nas áreas da saúde para entendimento do fenômeno na psicologia e psiquiatria e na integração dos campos sociológicos e de humanas na área sociológica e ética. Aí a aplicação, uso de abordagem de Machine Learning e Deep Learning, aplica-se os dados de Data Science em análise de sentimentos, redes sociais e criação de modelos de conhecimentos capazes de classificar. As pesquisas têm avançado a prestação de conhecimento e inferência sobre outros tipos de dados, tais como vídeo e imagem. Cada vez mais a tecnologia tem se integrado com os aspectos humanos e sociais. Questão 5. O que impediria a utilização devida dos dados sensíveis? Todas essas alternativas sim, conforme a 4. Primeiro, uso inapropriado que não respeite a LGPD. 2. Uso de dados não consentidos pelo usuário. 3. Criação de modelos que não tenham relevância ou alinhamento com as áreas de aplicação. Desafios e tendências e perspectivas. Um dos desafios encontrados atualmente é o crescente aumento da demanda por profissionais capacitados para descobrir o conhecimento em base de dados nas áreas de mineração de texto, análise de sentimento, mineração de opiniões, mineração de dados multimídia, mineração paralela multimídia, web semântica e ciência, análise de redes. Se alguém quiser me treinar para me ensinar isso aí, eu aprendo. Desafios, tendências e perspectivas. As perspectivas englobam áreas da mineração espaço-temporal, objetos em movimento e sistemas cyberfísicos. Os sistemas cyberfísicos, bem como os dados de espaço-temporais, estão crescendo rapidamente devido ao uso popular de telefones e celulares, GPS, sensores e outros equipamentos sem fio. Na mineração de dados biológicos e biomédicos, as sequências de DNA e proteínas, a mineração de dados de microarrays de alta dimensão, e a análise de vias biológicas e rede. Na mineração de dados distribuídos, na mineração de fluxos de dados em tempo real projetados para funcionar em um local centralizado, não funciona bem em muitos dos ambientes de computação distribuídos atuais. Além das perspectivas nas áreas de integração e interdisciplinaridade, destacam-se as áreas de saúde, psicologia, sociologia, física, química, regulação e letramento. Questão 6. Qual das opções abaixo não pode ser considerada um desafio na área de Data Science? Resposta 5. Estudos sobre atores mais relevantes em mídias sociais. Não é considerado um desafio na área de Data Science. Tá? E é isso, gente.